a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E aí, se você me permite, eu vou dar um furo aqui no ar. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Paulo, o que você pode passar de informação para a gente sobre todas essas ações contra o Alexandre de Moraes? Algumas coisas. A Ana falou muitas coisas muito importantes. Realmente são algumas frentes que seguem contra o Alexandre. Você tem uma primeira frente que começou com essa legislação da Maria Salazar com o Darrell Issa, que era o No Censorship on Our Shores Act, que acabou se tornando uma política oficial do Poder Executivo há cerca de um mês. Então hoje já é política oficial do governo americano de que pessoas que participam de censura contra pessoas dos Estados Unidos ou companhias americanas não são permitidas, não são admissíveis de entrarem dentro dos Estados Unidos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o Alexandre de Moraes e outras autoridades não podem mais vir aos Estados Unidos, teriam seus vistos cancelados ou se tornariam inadmissíveis de obterem novos vistos ou entrarem dentro dos Estados Unidos. Isso hoje já é uma realidade. Isso não é uma promessa. Eu vi uma notícia muito injusta do Estadão essa semana dizendo que a estada do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos teve muito pouco efeito. Isso é uma injustiça, uma canalice, para usar o termo correto, porque ele foi um dos grandes responsáveis por essa política do Departamento de Estado que começou voltada para o Brasil e acabou se tornando uma política global e algo do qual a gente tem que ter muito orgulho de ter trabalhado para se tornar uma realidade. Uma segunda frente são as sanções financeiras ao Alexandre de Moraes, no primeiro momento, e no segundo momento, possivelmente, aos seus aliados e apoiadores. Isso aconteceria ou pela Lei Magnitsky ou pelo IEPA, que é o International Emergency Economic Powers Act, que é uma lei que dá ao presidente dos Estados Unidos o poder de tomar as mesmas medidas de sanção financeira contra pessoas que gerem emergências econômicas dentro dos Estados Unidos, como, por exemplo, alguém que ataque as companhias de Big Tech americana ou alguém que ataque indivíduos dos Estados Unidos vindo de fora, o que se conecta com uma terceira frente. E aí, se você me permite, eu vou dar um furo aqui no ar. Essa frente do que trata a ação do Rumble tem a ver com um assunto específico, que é a ação do Alexandre de Moraes fora da fronteira do Brasil, fora do limite de jurisdição do Xandaquistão. Então, o Alexandre de Moraes tem tomado muitas decisões que afetam empresas fora dos Estados Unidos. No caso do Rumble, ele mandou bloquear a conta do Alan dos Santos globalmente, incluindo os Estados Unidos, mandou congelar pagamentos feitos ao Alan dos Santos, inclusive nos Estados Unidos, e mandou, inclusive, que o Rumble divulgasse informações, endereço IP, informações de cadastro do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Isso foi objeto da ação, é o objeto da ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes na justiça americana, mas também é objeto de algo que é tratado como repressão transnacional, que é algo que é um assunto central de uma lei bipartidária que está em curso dentro dos Estados Unidos. E a notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs,
para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovado no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio, que já se manifestou em privado, posso dizer isso, mas também publicamente, favoravelmente às sanções contra o Alexandre de Moraes. Então a gente está muito perto. Qual é o próximo passo disso? Como bem colocou a Ana, no final das contas, a gente está tentando dar um leverage, como a gente diz aqui, né? Uma ficha, um ponto de negociação para que os políticos brasileiros saiam do corner. Mas no final das contas, vai ser a sociedade brasileira indo às ruas na semana que vem, a classe política fazendo força dentro do Congresso, que vai resolver o problema do Brasil. Né? Não esperem que o Donald Trump mande um B-2 Spirits bombardear a casa do Alexandre de Moraes ou o porta-aviões do Lago Paranoá. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa classe política, que hoje está no corner, que está acovardada, que está ameaçada, fica numa posição de negociação muito mais favorável com o Alexandre pela primeira vez no corner. E eu acho que é essa ajuda que os Estados Unidos podem dar, né? E não tem... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Não tenho vergonha nenhuma em contar com a ajuda de fora. A Ana, que é professora de história americana, pode contar que se não fosse a ajuda francesa, os americanos não tinham conseguido conquistar sua independência. Então, faz parte. De vez em quando a gente precisa de uma forcinha vindo de fora. Pois é, Flávio, porque essa é uma questão, muitos brasileiros, eu vejo sempre no chat aqui, puxa, mas a gente não deveria depender de uma ajuda externa. Olha, se houver um movimento posterior doméstico, interno no Brasil, que será sempre essencial, a ajuda externa é bem-vinda, né, Flávio? Claro, até porque essas coisas não acontecem mais isoladamente, nacionalmente, né? Eu gosto sempre de ver as cosmovisões em conflitos, as ideias em conflitos por trás dos personagens, né? E o que aconteceu com o Alexandre de Moraes nesse caso do Rumble e do Trump Media Group foi muito interessante, porque você opõe duas ideias de jurisdição, né? Uma ideia, digamos, de jurisdição internacional, jurisdição supranacional, né? Jurisdição universal, digamos assim, que é uma ideia muito cara aos tribunais internacionais, aos ciclos globalistas. Curiosamente, essa ideia de jurisdição internacional universal remete ao século XVII, por ocasião no Império Britânico. Eles criaram essa ideia para combater pirataria não virtual, pirataria, navios piratas, mas piratas de fato. Então essa ideia surge no século XVII no contexto do Império Britânico, ou seja, sempre foi uma ideia, digamos, imperial. E essa ideia é atualizada no globalismo, na toda a juristocracia globalista que confronta essa ideia que quer, digamos, aplicar essa ideia de jurisdição universal, e justamente contra os Estados Unidos, que sempre foi a principal resistência contra essa ideia. Isso aí não agora no Trump só. Isso aí, historicamente, digamos, a gente teve um interregno ali, talvez, com Obama e com Biden, que foram, digamos, presidentes pós-americanos, né, que a gente poderia dizer assim, ou anti-americanos, se a gente quiser ser mais fiel, são presidentes totalmente globalistas, alinhados com a ideia de que a soberania americana tem que ser dissolvida por uma ordem global, mas tradicionalmente
os Estados Unidos sempre combateu essa coisa da jurisdição universal, justamente com essa ideia de que a Constituição americana é prioritária, é sagrada. É uma ideia. A Constituição americana está acima de tudo. Então, os Estados Unidos não podem aderir a qualquer tratado que viole a Constituição. E a gente vê o Trump, nesse sentido, foi fiel a essa tradição. Logo no começo ali do governo, acho que foi em fevereiro, ele emitiu aquela ordem executiva 14203, se eu não me engano, contra o Tribunal Penal Internacional, né? Que aí os advogados do Rumble e do Trump foram muito inteligentes, porque eles usaram esse precedente dessa ordem executiva contra o Tribunal Penal Internacional justamente por tentar impor seus padrões legais extraterritorialmente, impor seus padrões legais aos Estados Unidos, né? E o Trump emitiu essa ordem e os advogados inteligentemente usaram esse contexto, no caso aqui também alegando contra o Alexandre de Moraes, né? Então eu acho um debate muito interessante, assim, que também confronta duas maneiras de encarar o direito, né? A gente vê que a juristocracia brasileira está totalmente enfurnada nessa ideia globalista de neoconstitucionalismo, né? A ideia de que o direito tem que ser criativo, né? Você tem que fazer, os juízes são quase militantes, ativistas mesmo, né? A lei não pode ser interpretada, tem que ser interpretada criativamente, porque você tem um objetivo a alcançar através da lei. Enquanto isso, você tem o combate a isso, que é representado pelo constitucionalismo americano, que é uma coisa muito consagrada, muito consolidada. Então, esse combate é interessante, e o Alexandre não tem como sair vencedor dessa, porque ele violou justamente o ponto mais sagrado da coisa americana, que chega a ser quase uma religião civil nos Estados Unidos, que é a coisa da Constituição dele, que está acima de qualquer lei internacional, qualquer tratado, qualquer jurisprudência universal. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.